Suponha que você colocasse uma câmera em uma posição fixa, tirasse uma fotografia do céu à mesma hora todo dia por um ano inteiro e fizesse uma sobreposição colocando as fotos umas sobre as outras. Como seria visto o Sol na imagem composta desta forma? Como uma imagem móvel, em uma trajetória circular? Nada disso. Pode parecer estranho, mas sua trajetória lembra um 8, conhecida como analema do Sol. Mas por quê? O movimento da Terra cria alguns ciclos. Ela gira em torno do seu eixo cerca de uma vez a cada 24 horas, o que produz o nascer do Sol e o pôr do Sol. Ao mesmo tempo, ela executa um ciclo bem mais lento em torno do Sol e que se completa em aproximadamente 365 dias. Mas há uma distorção. Em relação ao plano de sua órbita, a Terra não gira com o polo norte na posição vertical. Seu eixo de rotação apresenta uma inclinação de 23,4 graus. Isto é conhecido como a inclinação do eixo da Terra ou obliquidade. Uma inclinação de 23 graus pode não parecer importante, mas é a razão principal da existência das estações do ano. Devido ao eixo permanecer inclinado segundo a mesma direção enquanto a Terra percorre sua órbita anual, há longos períodos do ano nos quais o hemisfério norte está voltado diretamente para o Sol, ao contrário do hemisfério sul, e vice-versa, o que percebemos como verão e inverno. Durante o verão, em um certo hemisfério, o Sol está mais alto no céu. Os dias são mais longos e quentes. Uma vez por ano, a declinação do Sol, o ângulo entre o equador terrestre e a posição da Terra quando o Sol parece estar mais no alto, atinge o seu valor máximo. Este é o dia conhecido como solstício de verão, o dia mais longo do ano, sendo o único dia em que o Sol parece estar mais alto do que nunca. Logo, a inclinação do eixo da Terra explica em parte por que o Sol muda de posição no céu, e o comprimento do analema representa a declinação do Sol, cuja medida é igual a 46,8 graus no decorrer do ano. Mas por que tem a forma de um 8 e não a de uma linha reta? Isso se deve a uma outra característica da revolução da Terra, sua excentricidade orbital. A órbita da Terra em torno do Sol tem a forma de uma elipse e sua distância ao Sol varia em diferentes pontos. A variação correspondente da força gravitacional faz a Terra mover-se mais rapidamente em janeiro, quando ela alcança o ponto mais próximo do Sol, o periélio, e mais lentamente em julho, quando atinge seu ponto mais distante, o afélio. Da excentricidade da Terra resulta que o meio-dia solar, o momento em que o Sol está mais alto no céu, nem sempre ocorre na mesma hora em dias diferentes. Um relógio solar pode estar entre 16 minutos adiantado ou 14 minutos atrasado em relação a um relógio comum. O tempo que um relógio marca e o tempo solar somente coincidem 4 vezes ao ano. A largura do analema representa a extensão desse desvio. Como as pessoas podiam saber a hora certa no passado? Na maior parte da história da humanidade, orientar-se pela posição do Sol era satisfatório. Mas na era moderna, as diferenças entre os relógios solares e mecânicos tornaram-se importantes. A equação do tempo, introduzida por Ptolomeu, posteriormente refinada com base no trabalho de Johannes Kepler, converte o tempo solar aparente para a hora GMT em que confiamos. Os globos terrestres costumavam ter um analema impresso neles para que pudesse calcular a diferença entre o tempo marcado pelo relógio e o tempo solar com base no dia do ano. O aspecto do analema depende do local em que você está. Ele terá um ângulo de inclinação que depende de sua latitude e estará invertido se visto do hemisfério sul. Estando em outro planeta, você veria algo completamente diferente. Dependendo da excentricidade orbital e da inclinação axial do planeta, o analema poderá ter a forma de uma gota oval ou até uma linha reta. Não está pronto para voltar à Terra? Assista a esses vídeos ou se inscreva no nosso canal para continuar explorando a ciência, a filosofia e o mistério do universo.